sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago a opinião de mais um livro. Mais um livro que foi lido para a iniciativa do Livros à Lareira com Chá. Vai ler comigo. Portanto, foi o segundo livro. E o livro que eu escolhi foi este livro que me foi gentilmente enviado pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço, Todos os Lugares Desfeitos, do John Boyne. Portanto, este escritor já escreveu alguns livros. Eu penso que em Portugal há 2 ou 3 livros que estão editados, mas realmente o único que eu tinha lido, e foi com ele que eu conheci, portanto, a escrita do autor, foi O Rapaz do Pijama às Riscas, um livro muito bonito, um livro que nos deixa completamente despedaçados. Depois, quando vi o filme, foi uma choradeira. Andei ali 2 ou 3 dias a bater mal por causa do filme. Foi dos filmes que eu vi em que o final realmente mexeu bastante comigo. Então, agora chegou a Portugal, portanto, esta continuação, que foi traduzida pela querida Célia Correia Loureiro, que tem livros também maravilhosos. E foi uma agradável surpresa chegar a esta obra. E porquê? Porque eu estava um bocadinho reticente e estava com algum receio de partir para esta obra, precisamente porque a obra anterior tinha-me deixado despedaçada. O que aconteceu foi que eu, neste livro, e à medida que nós vamos lendo, nós percebemos que a história tem muitos contornos, tem muitas reviravoltas e que chegamos a um final até de certo modo surpreendente, mas que ao mesmo tempo nós encontramos nesta história o conforto que nos foi tirado e o sufoco que nos foi deixado com o livro anterior. Eu tenho medo de dizer alguma coisa que não deva, mas eu vou tentar. Então, nós nesta história nós vamos encontrar a Gretel, uma senhora idosa, uma senhora com 91 anos, que vive há muitos anos em Londres, vive num bairro luxuoso, tem vizinhos, portanto, que acabam também por serem personagens que dão alguma vida a esta história. Nós percebemos que esta personagem tem precisamente muitos segredos e tem um passado que lhe pesa bastante, precisamente pelas circunstâncias em que nós a conhecemos, portanto, no primeiro livro, nomeadamente porque o seu pai era um oficial do exército nazi e quando ela e a mãe abandonaram a Alemanha, elas tiveram que, portanto, mudar a identidade, tinham que constantemente mudar a sua morada, mudarem de país, para que não fossem descobertas e para que não fossem julgadas por crimes de guerra. Não que elas diretamente estivessem envolvidas, mas porque estavam ligadas, portanto, ao marido e ao pai, portanto, a um homem que era uma das pessoas responsáveis pela morte de tantos judeus. Acontece que nós aqui vamos encontrar uma Gretel que nos vai partilhando ao longo da história um pouco das suas aventuras, um pouco dos seus amores, um pouco da vida que ela e a mãe tentaram reconstruir após aquilo que aconteceu, portanto, no livro anterior. Não tenham medo de partir para este livro, não precisam de ler o livro anterior, até porque o início do livro, deste aqui que eu tenho aqui nas minhas mãos, nós acabamos por nos contextualizar e acabamos por perceber o que é que aconteceu, portanto, no livro anterior e não deixa de ser um bocadinho tocante, digamos assim, portanto, os sentimentos e as memórias que tanto ela como a mãe vão vivendo e que nós acabamos por sentir. O livro tem 2 ou 3 cenas que acabam por nos deixar um bocadinho mais estremecidos, mas tirando isso, é uma boa leitura. É uma leitura até leve, é uma leitura que por vezes até nos faz sorrir, é uma história que está muito bem construída. Tal como eu vos disse, nós dentro da história andamos para o passado várias vezes, portanto nós recuamos várias vezes para os acontecimentos que estão para trás
e esse, portanto, essa forma que o escritor encontra para nos contextualizar à medida que nos são apresentadas algumas das personagens, nós percebemos que está ali uma construção muito bem feita e que não houve, portanto, perda, nem nos dispersamos com mais uma história que se possa encontrar dentro desta história. Porque, no fundo, a Gretel, com 91 anos, teve uma vida, não é? Uma vida muito, muito preenchida, uma vida muito vivida e que foi muito mais do que aquilo que aconteceu na Alemanha e na vida que nós inicialmente conhecíamos desta família. Eu adorei esta obra. Foi uma leitura que eu não... Olhem, eu até vos vou contar, eu comecei a ler este livro em simultâneo com a Inês do Livros e Papel. Ou melhor, eu até acho que eu comecei a ler o livro primeiro que ela. E eu sei que no início eu li, não vos quero mentir, 80 ou 100 páginas. E a Inês até me disse, ela disse, ai Dora, estás a ler muito rápido. E eu disse, olha, mas não te preocupes, porque tu quando entras na história, tu não vais parar de ler. E tanto é que a Inês, no dia em que pegou no livro, no mesmo dia terminou, porque realmente a leitura é tão viciante. E a história está escrita a um ritmo tão bom que nós, quando damos por nós, lemos o livro. Lemos o livro porque depois, como há muitas reviravoltas, nós queremos saber o que é que vai acontecer às personagens. Eu adorei. Eu adorei mesmo. É um livro que eu aconselho. É um livro que vocês não têm que ter medo de partir para ele. Não é tão doloroso como um livro do Rapaz do Pijama às Riscas. Não é um livro que nos deixe destruídos. Antes, pelo contrário, este livro traz-nos o conforto que nós precisamos, precisamente porque perdemos na leitura do livro anterior. Se não leram o livro, se quiserem ver o filme, podem ver o filme, mas aviso já que é um filme muito duro. É um filme que, sobretudo, o final mexe muito connosco e faz-nos chorar, não é? E depois leiam este livro. Se não quiserem ler, partam para esta obra sem medo, mas leiam este livro. Este livro é mesmo muito bonito. Eu não sei se vocês recordam, mas quando eu iniciei o livro Os à Lareira com Chá, eu li um livro que é A Agenda Vermelha da Sofia Ludenberg e eu adorei ler aquele livro. E este livro fez-me lembrar um bocadinho a Agenda Vermelha, precisamente por causa das memórias e depois porque a personagem tem segredos e consegue do início ao fim estar-nos sempre a surpreender com histórias e com coisas que acaba por narrar que nos deixam de boca aberta e que nos deixam mesmo surpreendidos. E eu gostei muito. E mais uma vez agradeço a todas as pessoas que leram ou que tentaram ler o livro, portanto, no decorrer do mês de dezembro. Nós agora vamos ler outro livro, que eu também tenho que fazer o vídeo, e estava a pensar até em fazer hoje, mas não sei se vou ser capaz. O próximo livro que eu estou a pensar ler é de uma escritora portuguesa, e eu em fevereiro vou-me dedicar a ler só escritores portugueses. E pronto, obrigada por terem lido. Espero que tenham sido boas leituras, portanto, que as pessoas que nos acompanharam nesta leitura, que tenha sido uma boa leitura. E pronto, vou aguardar pelos vossos comentários e para saber se já leram, se têm interesse em ler ou o que é que acham sobre a obra. Obrigada, um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Mua! Tchau!